brasileiro Marcos Acker foi executado por fuzilamento na Indonésia no sábado, 17 de janeiro. Ele foi condenado à pena de morte por tráfico de drogas. Ele foi pego com mais de 13 quilos de cocaína no aeroporto de Jacarta em 2003. O acontecimento chocou o Brasil e foi assunto muito comentado nas redes sociais. Esse assunto também é o tema da nossa conversa de hoje no Dia News Entrevista. Para isso, eu converso com o Dr. Campelo Filho, ele é presidente da Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB Piauí. Olá, doutor. Me diga qual o posicionamento da OAB nesse caso? Bom, na realidade, nós temos duas análises a serem feitas. A primeira análise diz respeito à questão dos direitos humanos, que a OAB ela condena a pena de morte. Então, a OAB ela não comunga do entendimento e nem aceita e defende, né, que não haja a pena de morte em nenhum país. Então, o que a OAB ela desejaria era que a pena de morte fosse abolida de todos os países e que ela não fosse inserida no nosso sistema penal brasileiro. Então, esse é um aspecto. O segundo aspecto é a questão da legalidade, que naquele país, na Indonésia, existe a pena de morte prevista em lei. E, ao ser pego traficando drogas, esse cidadão brasileiro ele terminou respondendo um processo e nesse processo ele foi condenado. Então, à medida em que nós estamos dentro de um território de um outro país, nós nos submetemos às leis daquele país. Então, se eu estou no território brasileiro, eu me submeto às leis brasileiras, mas se eu estou em território americano ou em qualquer outro país estrangeiro, eu vou me submeter àquelas leis. Então, houve um processo e ele foi condenado. É importante que as pessoas tenham conhecimento das leis dos outros países para que não as infringam, porque muitas vezes as leis, esses países eles têm um sistema penal diferente do nosso, muitas vezes com leis bem mais severas e que, de repente, você pode estar sujeito ao rigor dessas leis. Doutor Campelo, quem poderia evitar esse fuzilamento? Algum órgão fora da Indonésia? Na realidade, todos os países eles têm uma soberania. Então, nós não podemos, ou um organismo internacional, ele não pode interferir ou não deveria interferir na soberania do país, muito menos no que tange a questão das leis. Mas é preciso que se diga que há organismos internacionais que, e depende dos outros países serem signatários ou não de tratados internacionais ou de terem algum tipo de ligação com esses organismos internacionais para acatarem ou não aquelas normas. Então, nós temos a própria Organização das Nações Unidas, a ONU, e que os países que estão ligados a ela obedecem àqueles preceitos que foram estabelecidos por esses próprios organismos internacionais. Nós temos organismos internacionais de defesa dos direitos humanos também, da mesma forma, e que esses organismos eles lutam para que seja abolida também a pena de morte. Porém, eu repito que há a questão da soberania do país e também se aquele país ele aderiu àquele organismo internacional ou não. Opiniões foram divergentes nas redes sociais. Algumas pessoas apoiaram a decisão, outras não, e outras até pediram que a pena de morte fosse adotada aqui no país. Pois é, aí é que está, é o clamor popular, é o senso comum da questão e isso decorre da violência que nós estamos vivendo. Então, a violência em nosso país ela está de forma muito exagerada, ela está descontrolada. O Estado não tem tido condições de dar segurança à população e daí decorre ou o rigor das leis que a população começa a exigir que elas sejam mais rigorosas, inclusive pedindo a aplicação da pena de morte, o que é uma coisa absurda, o Estado tirar a vida do seu próprio cidadão. E a outra questão é a violência com as próprias mãos, que nós temos visto aí, né, as pessoas partindo para fazer justiça, né, com as próprias mãos. Então, isso decorre exatamente da falta de segurança e da violência exagerada que nós temos vivido em nosso país. Daí, no caso, a gente vive essa insegurança e as pessoas elas chegam a desejar pena de morte. Onde a gente iria parar numa situação dessa? O que seria preciso, não é? Bom, eu penso que um primeiro passo e fundamental era que os poderes legalmente constituídos funcionassem.
Então, se o Poder Judiciário funcionasse de forma efetiva e fizesse com que as nossas leis penais, elas fossem cumpridas em toda a sua inteireza, se o Poder Executivo desse as condições que as nossas leis penais também estabelecem para a manutenção de um preso dentro de um presídio, ele num cárcere privado, num cárcere em que se estabelecesse para ele a possibilidade de uma recuperação. Então, se todos os organismos internos eles funcionassem adequadamente, com certeza a população não iria estar pedindo essa pena de morte. Então, o primeiro passo era que as instituições efetivamente funcionassem, né? Que o Poder Judiciário funcionasse. Mas, para isso também, é preciso que haja uma reforma das nossas leis. As nossas leis, principalmente as leis penais, elas são de 1940, 1946, então elas regulavam uma determinada época da sociedade. Hoje a sociedade é muito mais complexa, ela é muito mais evoluída, ela é muito mais dinâmica. Então as questões elas evoluíram muito. Então é preciso que as leis também evoluam para acompanhar a evolução da sociedade. No caso de tráfico de drogas, esse crime, diante de vários outros crimes, como estupro ou até um assassinato mesmo, não seria assim de menor intensidade para você tirar a vida de uma pessoa? Não dá para intervir assim num caso desses? Eu fiquei pensando, refletindo um pouco sobre isso também, sobre essa sua pergunta. Eu fiquei pensando e as pessoas colocam logo, ora, um crime de estupro é um crime hediondo, é um crime bárbaro, não é? O tráfico não seria um crime hediondo, não seria um crime bárbaro. Mas para a gente estabelecer o que é bárbaro, o que é hediondo, é uma coisa muito subjetiva, é uma questão muito subjetiva. Porque se nós avançarmos, quantas pessoas não morrem diariamente pela questão das drogas? Não é? Então, quantos jovens não entram no mundo das drogas e por conta dos traficantes? Então, de repente, os traficantes matam muito mais ou cometem uma violência muito mais bárbara do que uma outra violência qualquer. Então, se torna algo muito subjetivo para a gente fazer essa análise. E aí existe um jargão dentro do direito que a gente coloca, e dentro de uma democracia, que se diz o seguinte, que é preferível eu absolver 1000 culpados do que condenar um inocente. Porque quando eu condeno um inocente, é um absurdo. E imagine se existir a pena de morte e eu condeno a pena de morte um inocente. Aí não teria volta, não teria retorno e nós estaríamos diante de uma situação desastrosa para o ordenamento jurídico e para o próprio país. Doutor Campelo, você sabe me informar se na Indonésia existe a pena de morte para outros tipos de crimes ou é só para o tráfico de drogas? Não existe para outros tipos de crimes também. E eu queria, também é importante ressaltar o seguinte, que não é o fato de existir a pena de morte que diminui o tráfico de drogas, porque a Indonésia é um país onde há um tráfico de drogas muito intenso e lá tem a pena de morte. Então, muitas vezes nós temos a falsa noção de que estabelecendo a pena de morte vai diminuir a criminalidade. Mas não é verdade. Nos países onde há a pena de morte, a criminalidade ela existe da mesma forma e muitas vezes até maior do que daqueles países onde não há a pena de morte. Eu penso que a criminalidade se reduz com o funcionamento das instituições, como eu já coloquei, leis eficazes e leis boas, vamos dizer assim, e principalmente pela educação. Então, o que mais importa é a educação, a cultura, o esporte. Então, isso aqui deveria haver um investimento muito grande de nosso país para os jovens, para que esses jovens não entrassem nesse mundo das drogas e se não houvesse quem consumisse drogas, não haveria também tampouco traficantes. Então, era preciso uma educação para esses jovens, para que eles não ingressem nesse mundo que não tem retorno e que termina ocasionando isso que ocorreu com o nosso cidadão brasileiro na Indonésia. E que já tem outro também na fila. Que já tem outro que está na fila, aguardando a qualquer momento também a data do seu fuzilamento, né? Infelizmente. Doutor Campelo, como eu sempre faço nas entrevistas, eu conto com a ajuda dos colegas aqui do Jornal Dia, de Portal Dia, para esclarecimentos aqui. E eu tenho algumas perguntas, vou começar com a Carliette Nunes, que é do Jornal Dia. A aplicação da pena de morte em parte dos Estados Unidos é a prova de que esse tipo de punição não resulta na redução da criminalidade. Diante desse exemplo de ineficácia da pena de morte,
Ela pergunta: já existem discussões sobre a possibilidade de buscar alternativas para crimes hediondos? Na realidade, as discussões que se colocam, de estabelecer não a pena de morte, mas a prisão perpétua. Né? Então, ao invés da pena de morte, que se estabeleça uma prisão perpétua para aquelas pessoas que pratiquem crimes hediondos ou para aquelas pessoas que sejam, vamos dizer assim, incorrigíveis ou que são consideradas sem solução, não é? Então, para esses casos, sim, que estabelecessem a prisão perpétua. Mas, como bem salientado aí na pergunta, a pena de morte ela não diminui a criminalidade de forma alguma. E é por isso que a OAB ela não admite que a pena de morte seja instituída em nosso país. Pergunta agora da Nayara Felizardo, do Portal Dia. Muitas pessoas apoiam a pena de morte. Muitas pessoas apoiam a pena de morte no Brasil e até defendem a punição usando o discurso de ódio. Como explicar essa posição dos brasileiros? É isso que eu já coloquei, não é? Eu penso que essa posição dos brasileiros, ela decorre da violência que temos aí. Violência atrai violência. Então o brasileiro está em volta com essa violência em todos os cantos, em todos os lugares. A televisão está aí mostrando de uma forma muito crua essa violência nas ruas. Nós vivemos num cenário praticamente de guerra dentro do nosso país. Não é? Nós vivemos num cenário de violência muito intensa. E nesse cenário as pessoas elas começam também a agir de forma violenta. Nós tivemos recentemente o caso do surfista que foi assassinado por um policial. Né? Nós tivemos o caso daquele policial lá no Rio de Janeiro que atirou num carro e matou uma jovem também, recentemente. Assim, atirou sem saber em quem estava atirando. Então, tudo isso termina gerando uma intolerância e uma violência muito grande por parte das pessoas. E as pessoas terminam externando esse desejo de mais violência, né? Quando eu digo que não é a solução, sem dúvida alguma. A solução deveria partir pela educação, deveria iniciar pela educação. E esta não é uma solução a curto prazo, é uma solução a longo prazo. Mas é preciso que ela se inicie, é preciso ter um começo, porque senão nós nunca chegaremos a um fim. Ou melhor, chegaremos a um fim, que é o que está se aproximando, e isso é muito drástico. Porque o negócio já está forte demais, já está intenso demais. Quando as pessoas começam a fazer violência com as próprias mãos, quando as pessoas começam a não acreditar nas instituições, não acreditar no Estado, que o Estado vai lhe garantir segurança, vai lhe garantir saúde, vai lhe garantir educação, então começa a surgir a necessidade de uma força maior para combater tudo isso. E essa força maior é uma ditadura, porque se não for isso, seria uma anarquia, e a anarquia é a ausência de Estado. Então isso é muito grave e é preciso ficar muito atento. Muita gente já disse que a gente já está no final dos tempos já, porque a violência já está grande, a insegurança já está grande. Para o Estado chegar a corrigir isso... Tem um livro de um filósofo, Slavoj Zizek, onde ele coloca Vivendo no Fim dos Tempos. Então é um livro bem interessante, este livro dele, onde ele aborda toda essa situação, não só da violência, mas também da intolerância, dos danos ambientais, né? Mas eu diria o seguinte, eu acredito muito no homem, né? Acredito muito nas pessoas, e o Estado foi a forma que foi encontrada pelo homem de melhor governar a vida em sociedade, da vida em sociedade de forma harmônica. Foi o Estado, ao longo dos séculos, o Estado tem se demonstrado ser a melhor forma, e eu creio que ainda seja. Agora é preciso que o Estado evolua para acompanhar a evolução da sociedade num mundo globalizado como o nosso. É preciso que o direito também dê uma resposta, o direito precisa ser pensado de que forma melhor organizar essa vida em sociedade. Mas eu acho que há solução sim, muitas pessoas estão lutando, muitas pessoas estão trabalhando, e eu acho que vai se chegar sim a uma solução, mas que eu ressalto, tem que partir pela educação. Continuando, Robert Pedrosa, editor de política do Jornal o Dia. O senhor acha necessário a presidente Dilma cortar relações com a Indonésia porque o país não aceitou o pedido de clemência? Olha, eu acho que é uma questão de política internacional.
né? E eu não vejo o país da Indonésia simplesmente obedeceu a lei que é, se a lei de lá é mais rígida ou é uma lei rígida, quem adentra naquele país se submete ao rigor das leis de lá. Da mesma forma que, por exemplo, se nós tivermos, há uma tradição ou há uma cultura árabe de que a mulher ela é submissa, a mulher ela não tem direitos, não é isso? Mas se nós tivermos alguém dessa cultura que venha visitar o nosso país e ele praticar alguma violência contra essa mulher, essa pessoa vai responder pela Lei Maria da Penha, por exemplo. E ele não vai poder alegar, não, mas no meu país é permitido apedrejar a mulher. Não, mas o nosso não é, e você está dentro do nosso país. Quando está dentro do nosso território, tem que respeitar as nossas leis. Então, eu não vejo razão de se convocar o embaixador brasileiro para o nosso país. Eu acho que era analisar unicamente se a lei daquele país, se o devido processo legal foi obedecido. Houve um processo, esse processo foi legítimo, então você imagina daqui a pouco todos os países estariam pedindo isso e em relação a todos os tipos de crimes, e aí nós poderíamos agora ir para qualquer país praticar qualquer crime que o meu país iria pedir clemência, né? Então, eu não vejo razão para isso. Essa história tomou uma proporção muito grande de discussão em internet, não sei se por conta das redes sociais, que hoje em dia, né, as pessoas se comentam muito, mas esse assunto, isso já não é uma coisa, não diria corriqueira, mas isso já existe. Por que isso tomou essa dimensão aqui agora? A questão de vivermos em um mundo globalizado. Então, a globalização, todos os fatos, eles ocorrem, estão em todos os lugares, né? No momento em que ocorrem. Então, as notícias elas estão globalizadas, as pessoas estão ligadas a essas notícias e cada um agora, através das redes sociais, é fácil emitir a sua opinião e espalhar essa opinião para o mundo. Então, eu penso que essa questão ela aflorou mais por conta das redes sociais. Mas, porém, essa discussão sobre a pena de morte ela já é bem antiga. No nosso país já se tentou inserir ou alterar a Constituição para permitir a pena de morte. Então, há um debate muito grande. Esse evento ele apenas tornou colocar à tona esse debate sobre essa questão da pena de morte. Campelo, queria agradecer pelo senhor ter estado aqui com a gente, pelas informações. Eu que agradeço muito pelo convite, estamos à disposição e parabenizo ao Jornal Dia, ao Portal Dia, pelo trabalho que vem fazendo.